no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 23 de abril de 2025. Vamos ao destaque do dia, antecipação do 13º. Aposentados pensionistas do INSS começam a receber a primeira parcela do pagamento nesta quinta-feira. Serão atendidas mais de 34 milhões de pessoas. Luciana Colares de Holanda. A expectativa é de que sejam injetados mais de 73 bilhões de reais na economia brasileira. E ainda combate às fraudes. Governo apura descontos irregulares no INSS. Você vai ouvir também médicos mais preparados. Exame Nacional vai avaliar a formação desses profissionais no Brasil. E apoiar a melhoria dos cursos em todo o país. E na entrevista de hoje você vai saber mais sobre o arroz da gente. Em Sergipe, o programa vai distribuir 53 toneladas de arroz produzidos por famílias quilombolas e da agricultura familiar. Sobre o assunto, vamos conversar com o presidente da Conab, Edgar Preto. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou seu canal Gov na TV aberta. O presidente Lula entrega ainda hoje a proposta de emenda à Constituição sobre segurança pública aos presidentes da Câmara e do Senado. Entre as mudanças, a PEC amplia a integração das forças policiais e altera algumas atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A repórter Luana Karen acompanha essa entrega que ocorre nesse momento e tem ao vivo mais informações. Boa noite, Luana. Boa noite, Luciana e Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. Entre os principais pontos, a PEC insere na Constituição Federal o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, que foi criado em 2018 por lei ordinária. A proposta também prevê maior integração entre a União e os entes federados na elaboração e execução da política de segurança pública, garantindo a autonomia dos governos estaduais em relação ao comando das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros, como afirmou o presidente Lula. O que nós vamos fazer é nos colocar à disposição, com inteligência, com dinheiro, com recursos e com a nossa vontade política para ver se a gente consegue amenizar o susto que o povo brasileiro vive cotidianamente, seja por assalto a um aparelho, elétrico dentro de casa, seja pela loucura que é o celular na rua, e nós vamos tentar mostrar que nós vamos penalizar todos aqueles que cometerem qualquer delito que interfira na tranquilidade da sociedade brasileira. A proposta que o presidente Lula acaba de entregar aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal também amplia a atuação da Polícia Rodoviária Federal e permite que a Polícia Federal atue legalmente em crimes ambientais. Outra novidade trazida pela PEC é a criação de corregedorias autônomas nos 3 níveis da federação para apurar a responsabilidade dos profissionais de segurança pública. Para ser aprovada, a PEC da Segurança Pública precisa dos votos de 308 deputados e 49 senadores em 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Luciana e Luciano. Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E mais cedo, o presidente Lula participou de cúpula virtual sobre ambição climática com líderes mundiais. Ele pediu mais comprometimento dos países contra o aquecimento global. O Brasil espera que os países apresentem metas ambiciosas de redução das emissões de carbono durante a COP30, a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro deste ano. O encontro online reuniu o presidente Lula, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, e representantes de 17 países, como os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da China, Xi Jinping. Em seu discurso, Lula pediu empenho para frear o aquecimento global e cobrou que os países apresentem suas metas para reduzir a emissão de carbono até 2035, como explicou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Há um atraso. Até agora, cerca de 10% do total dos membros da Convenção da ONU sobre Mudança Climática apresentaram suas contribuições.
O Brasil já apresentou proposta de redução entre 59% e 67% de emissões. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que foi discutido o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É uma iniciativa que o Brasil quer que esteja operacional na COP30, onde iremos fazer o financiamento para aqueles que protegem floresta, pagamento por hectare de floresta plantada. Outro ponto tratado na reunião foi a criação do Balanço Ético Global para o engajamento de lideranças jovens e religiosas, artistas, povos originários, cientistas e tomadores de decisão em torno de um novo pacto com o planeta. Reportagem Márcia Fernandes. Garantir a oferta e o preço justo de arroz no prato dos brasileiros. Para isso, existem programas de incentivo, como o Arroz da Gente, que realiza a primeira entrega do ano nesta quinta-feira em Sergipe, a 14 entidades e cozinhas solidárias. O arroz foi produzido por famílias quilombolas e da agricultura familiar e será a maior entrega já feita. Outras ações são realizadas para baratear os grãos, como a formação de estoques de alimentos e a ampliação de área plantada para cultivo. Para falar sobre esses assuntos, recebemos ao vivo na Voz do Brasil o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, Edgar Preto. Boa noite, presidente. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Boa noite, brasileiros e brasileiras que estão sintonizados na Voz do Brasil. É um prazer estar aqui novamente, conversando com vocês com um assunto que diz respeito à vida do nosso povo. Vamos começar falando então do arroz, presidente. Um cereal presente, super presente aí na alimentação do povo brasileiro, né? O programa Arroz da Gente realiza então amanhã a primeira entrega do ano em Sergipe, 53 toneladas de arroz agroecológico. Para quem será destinado esse produto e como é que funciona o programa? Luciano, explique primeiro aos nossos ouvintes como é que funciona o Arroz da Gente. Foi lançado pelo presidente Lula no dia 12 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, no Palácio do Planalto, que tem por objetivo diversificar a produção de arroz para estados que hoje não produzem e que tempos passados produziram muito arroz. É tirar a dependência apenas de uma região do nosso país, já que o arroz é essa comida maravilhosa que está presente no dia a dia no prato dos brasileiros e brasileiras. Nós hoje estamos expandindo, então, com esse programa, a produção de arroz para mais 16 estados do nosso país, 257 municípios, irá beneficiar 40 mil famílias de assentados da reforma agrária, quilombolas, indígenas e agricultores familiares desses estados. O objetivo também é garantir que nessas regiões que não produzem, para a gente encurtar o custo logístico de trazer do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, fazer a produção chegar mais perto do povo consumidor, garantir a eles um produto bom, de excelência, produzido pelo homem e a mulher do campo de uma forma orgânica e distribuir para a rede socioassistencial. Esse arroz chega nas cozinhas solidárias, chega nas creches, chega nas escolas, chega nos hospitais, asilos, abrigos, toda essa rede que está montada nos municípios que recebe alimentação da agricultura familiar, serão também os recebedores do arroz produzido no programa Arroz da Gente. Então esse programa beneficia essa rede assistencial, não chega direto ao consumidor, chega? O objetivo é que a CONAB garanta assistência técnica, vai garantir a semente. Nós vamos, em parceria com o MDA, com o MDS, com o BNDES, garantir também máquinas específicas, máquinas pequenas, para pequenas lavouras. E estamos também garantindo que 100% da produção a CONAB compra através desse programa do Arroz da Gente do governo federal. Essa compra é destinada à rede socioassistencial. Assim que compra, simultaneamente chega na mesa de quem está passando necessidade ou quem precisa ser alimentado pelo poder público. Bom, vamos continuar falando de arroz. Agora, outra opção, né? O COV, o Contrato de Opção de Venda. A novidade é que foi antecipado, né, o prazo para os produtores de alguns estados acessarem esse contrato. Explica para os ouvintes o que é essa ferramenta e como é que ela atende os produtores, presidente. Luciano, eu já comentei com vocês aqui na Voz do Brasil que nós temos no Brasil até o ano passado muito ajustado o que a gente produz e o que a gente consome de arroz. Ano passado o Brasil colheu 10 milhões e meio de toneladas de arroz e o povo brasileiro já consome 10 milhões e meio de toneladas de arroz. Então nós temos necessidade de ampliar a produção. E para aumentar a produção,
a gente tem que mostrar para o produtor, para o agricultor, que produzir arroz, produzir comida para o nosso mercado interno de uma forma geral, é atrativo economicamente. Então nós lançamos o ano passado, já que a Conab previu com a nossa equipe de inteligência que nós iríamos colher mais arroz no país, como de fato as previsões da Conab poderão chegar a 12 milhões ou até mais de 12 milhões de toneladas, serão 1,5 milhão a mais do que ano passado. O Mercosul, a Conab também previu que vai aumentar sua produção em mais de 500 mil de toneladas. A Índia, que é a grande produtora de arroz no mundo, produz mais de 200 milhões de toneladas também. O ano passado anunciou que abriu novamente as exportações. Então a Conab lá o ano passado previu, vai ter mais arroz. E consequentemente vai baixar o preço para o agricultor na hora de vender. O presidente Lula nos orientou e a Conab então montou essa ferramenta que é o contrato de opção de venda. O agricultor contratou conosco ano passado e ele é de opção. Na hora de vender, se o mercado paga mais do que esse contrato, ele vende para o mercado. Mas se pagar mais, o governo federal garante que compra através da Conab. O que aconteceu, Luciano e ouvintes? O contrato que era para ser efetivado lá em agosto, para a escolha do agricultor, este momento agora, o preço do mercado já está abaixo do que foi contratado pelo nosso contrato. 20% acima do preço mínimo. Então nós decidimos antecipar esse contrato. Já estamos com o orçamento assegurado, vamos pagar os agricultores, botar o dinheiro no bolso de quem produz, para que ele possa preparar a próxima safra e garantir que o ano que vem teremos uma grande safra de arroz, garantindo a mão amiga do governo federal. Bom para o produtor e também um preço mais acessível, talvez, para o consumidor, né? Sem dúvida, Luciana. Mais produto no mercado, mais oferta, é a possibilidade, sim, com certeza, do consumidor pagar menos. Aliás, dona de casa, donos de casa que estão me ouvindo agora, vocês sabem que ano passado o preço do arroz estava muito mais alto que agora. O preço do arroz baixou porque justamente tem mais arroz no mercado, mas nós queremos assegurar a mão amiga do governo federal para quem produz. Agora, presidente, a Conab também voltou a atuar na formação de estoques públicos, né, que tem como objetivo garantir o preço. Isso funciona também para os produtos mais consumidos, arroz, feijão. Qual a importância dessa formação dos estoques? Especialmente o arroz, Luciano. O feijão, ele tem um curto menor de possibilidade de você deixar ele armazenado, porque ele acaba perdendo a qualidade. Mas de forma indireta, o governo também está incentivando, garantindo o juro mais barato. 3% é o juro do Plano Safra que está em curso, para quem optar em produzir arroz, feijão, hortaliças e frutas. Então, a gente alcança a mão, podemos fazer também contrato de opção para o feijão. Mas nós, já em 23, compramos milho. Baixou o preço do milho na região do Centro-Oeste. O governo federal orientou a Conab e a Conab comprou 361 mil toneladas de milho. Quando deu a seca no Nordeste, que o preço subiu para os consumidores, os produtores, a Conab levou esse milho e garantiu o milho mais barato para os pequenos criadores, especialmente da agricultura familiar. Já esse ano ainda, fizemos um planejamento ano passado, e esse ano, depois de 11 anos que a Conab não tinha estoque de trigo, voltou a ter estoque de trigo. Compramos trigo porque o preço caiu para os agricultores abaixo do preço mínimo. E agora, possivelmente final deste mês de abril, que vamos antecipar o contrato de opção, nós vamos botar depois de 8 anos arroz de novo nos estoques da Conab, garantindo a segurança para quem planta, mas garantindo também um preço justo para quem consome. Tá ótimo. Nós conversamos com o presidente da Conab, Edgar Preto. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e participação aqui na Voz do Brasil. Agradeço imensamente a oportunidade, sempre à disposição. Estamos, sob a orientação do presidente Lula, trabalhando bastante para garantir melhoria na mesa do povo brasileiro. A antecipação da primeira parcela do 13º salário começa a ser paga amanhã. Tem prioridade os beneficiários do INSS que ganham até um salário mínimo. E para quem recebe acima do piso nacional, o valor será acreditado em maio. O 13º salário vem antecipado em abril e maio. Cerca de 34.200.000 aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios pagos pelo INSS vão ser beneficiados. A primeira parcela da antecipação vem junto com o pagamento no fim deste mês. O calendário vai de 24 de abril até 8 de maio. Em maio,
virá a segunda metade do 13º, de 26 de maio a 6 de junho. O calendário de pagamentos leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Recebem primeiro os beneficiários que ganham até um salário mínimo. Os aposentados e pensionistas que recebem acima do piso nacional terão o valor da parcela acreditado de 2 a 8 de maio. A expectativa é de que sejam injetados mais de 73 bilhões de reais na economia brasileira. O contador aposentado Dornelles William de Oliveira será um dos beneficiados. O morador de Goiânia, em Goiás, conta que vai guardar o dinheiro para usar no fim do ano e aproveitar os juros que devem render, e reconhece a importância do adiantamento. Agora tem que saber utilizar. Eu acho que o mais importante é isso aí, porque para muitos vão vir em boa hora, né? A pessoa tem que pagar uma conta, está precisando, então só pode ajudar todo mundo. Quem não estiver precisando, guarda na poupança, como eu vou fazer. Não recebem o 13º salário pessoas contempladas pelo benefício de prestação continuada, o BPC, pago a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, desde que comprovem baixa renda, e beneficiários de renda mensal vitalícia. Para conferir, basta acessar o site gov.br/INSS ou pelo aplicativo Meu INSS. E para quem não tem acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O governo apura fraude que promovia descontos irregulares de aposentados e pensionistas do INSS. Uma operação realizada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investiga a realização de descontos mensais, como se o aposentado tivesse se tornado integrante de uma associação. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a iniciativa quer proteger a segurança financeira de pessoas idosas e disse que não será admitida qualquer tipo de corrupção. A operação Sem Desconto mobilizou nesta quarta-feira 700 policiais federais e 80 servidores da Controladoria Geral da União. Durante a ação foram cumpridos 211 mandados de busca e apreensão e ordem de sequestro de bens de R$1 bilhão. Além disso, também foram expedidos 6 mandados de prisão temporária no Distrito Federal e em 13 estados. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a operação está no início e destaca a gravidade dos fatos investigados. Não admitimos neste governo a corrupção, seja ela qual for, venha de onde vier, sobretudo em prejuízo do erário público. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida e por isso estão naturalmente debilitadas e foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que se apropriaram das pensões e das aposentadorias. As investigações apontam que os descontos indevidos foram realizados no período de 2019 a 2024. Segundo o governo, em 2023, a CGU deu início a uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e dos valores descontados dos aposentados. A partir desse processo, foram feitas auditorias em 29 entidades que tinham acordos de cooperação técnica com o INSS. 70% dessas entidades não tinham entregue a documentação completa ao Instituto. Também foram realizadas entrevistas com 1.300 aposentados que tinham descontos em folha de pagamento. De acordo com o ministro Vinícius Marques de Carvalho, da Controladoria Geral da União, a maioria das pessoas que tinham recursos descontados não havia autorizado os abatimentos. É importante, muito importante, que todas essas pessoas que, por acaso, tenham esses descontos, sejam descontadas, saibam exatamente
por que elas estão sendo descontadas e que elas, obviamente, tenham vontade, tenham declarado e manifestado plenamente a sua vontade de realização desses descontos para essas associações. A Polícia Federal foi acionada logo que foram verificados indícios de uma ação criminosa. Nesta quarta-feira, 6 servidores públicos foram afastados de suas funções. Também houve apreensão de carros de luxo, dinheiros em espécie, joias e quadros. A fraude pode chegar a mais de 6 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. O governo determinou a suspensão dos acordos de cooperação técnica das entidades associadas ao INSS e, consequentemente, dos descontos feitos nas folhas de pagamentos de aposentados e pensionistas. Além disso, quem identificar desconto indevido de mensalidade associativa no extrato de pagamento pode pedir a exclusão do débito de forma automática pelo aplicativo ou site Meu INSS. Reportagem Gabriela Noronha. E agora há pouco, a edição extra do Diário Oficial publicou a exoneração de Alessandro Stefanuto do cargo de presidente do INSS. Um novo exame vai avaliar a formação de médicos no país. E os resultados vão poder ser usados para ingresso em programas de residência. É o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, lançado hoje pelo governo. O novo exame pretende estabelecer um instrumento único de avaliação da formação médica, apoiando a melhoria dos cursos em todo o Brasil. Além disso, seus resultados poderão ser utilizados para o acesso a programas de residência médica. Em 2023, a média nacional dos estudantes de medicina no ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, foi de 65 pontos, em uma escala que vai de 0 a 100, e apenas 6 entre as cerca de 300 escolas médicas atingiram a nota máxima no conceito preliminar de curso, um dos principais indicadores de qualidade do ensino superior realizado pelo Ministério da Educação. Para o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o novo exame vai contribuir para mudar a qualidade do ensino de medicina no país. Está trazendo aqui para o Brasil aquilo que de melhor o mundo está fazendo e casando com a residência, que é o padrão ouro dessa formação. Eu acho que isso vai nos permitir saber ainda mais o que é isso que não está bem na formação médica. Serão 100 questões elaboradas de acordo com as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de medicina. A aplicação da prova será anual, com início já em 2025, como anunciou o ministro da Educação, Camilo Santana. Que nós queremos aplicar isso em outubro, aqui no Brasil, e nós vamos procurar, na segunda etapa, instituir a prova de progresso no meio do curso. O exame será obrigatório para todos os concluintes de medicina. A primeira edição deve avaliar 42 mil estudantes que estão terminando o curso esse ano, além de médicos já formados que desejarem tentar vagas por meio do Exame Nacional de Residência Médica. Reportagem Pablo Mundim. Uma nova ferramenta para ajudar na fiscalização do uso de recursos públicos. Bem, o Tribunal de Contas da União lançou a Plataforma do Cidadão. A iniciativa permite que qualquer pessoa participe na definição de prioridades na fiscalização. Na plataforma é possível, por exemplo, escolher temas como saúde, educação ou então meio ambiente. O acesso é feito pela internet, no endereço cidadão.tcu.gov.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. No dia 29 de abril, o Tribunal de Contas da União promove o webinário para divulgar os resultados de fiscalização no Programa Nacional de Imunizações. O encontro vai reunir auditores de tribunais de contas, gestores do PNI e especialistas. O objetivo é discutir os avanços e desafios na imunização da sociedade. Em 2024, o TCU fiscalizou a gestão do programa, junto com 20 tribunais de contas de estados e municípios.
O Programa Nacional de Imunizações existe desde 1975 e garante acesso gratuito a todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. O evento será realizado a partir das 10 horas, com transmissão ao vivo pelo YouTube do TCU. Acesse mais informações em tcu.gov.br e acompanhe. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ex-presidente Jair Bolsonaro é notificado sobre a abertura do processo penal que julga o envolvimento dele em tentativa de golpe de Estado. STF suspende análise sobre perda imediata de bens de alvos da Lava Jato. Decisão da Justiça Federal afasta presidente do INSS do cargo após investigação de fraude. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. O Supremo Tribunal Federal intimou nesta quarta-feira o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a abertura do processo penal que julga o envolvimento dele e de outras 7 pessoas em tentativa de golpe de Estado. Os 8 acusados integram o núcleo 1 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República e aceita pelo STF. Todos os outros réus do núcleo 1 foram citados entre 11 e 15 de abril, sendo informados do início da ação penal e intimados para a apresentação de defesa. Como Bolsonaro foi internado, o Supremo esperava a melhora dele. Com a divulgação da live feita pelo ex-presidente na noite de ontem, a Corte entendeu que ele demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado. STF suspende julgamento de recursos de ex-executivos da Odebrecht contra decisões do relator, ministro Edson Fachin, que determinou a aplicação imediata da perda de bens de alvos da Lava Jato. O ministro Flávio Dino pediu vista, ou seja, mais tempo para análise. Marcelo Della Libera. Na sessão de 9 de abril, Fachin considerou que os acordos de colaboração premiada firmados entre os ex-executivos da empresa e o Ministério Público Federal foram devidamente homologados e não há nenhuma previsão legal ou cláusula nos acordos que condicione o perdimento dos bens à condenação penal. Na mesma sessão, o ministro Gilmar Mendes abriu divergência ao cumprimento antecipado da pena de perdimento de bens e foi seguido na sessão de hoje pelo ministro Dias Toffoli. STJ absolve condenado por tráfico de drogas por entender que as provas do caso foram obtidas por confissão ilegal. O homem teria sido torturado. Fátima Uchoa. O homem foi acusado de vender drogas com a namorada. Após a Justiça de São Paulo condená-lo, a defesa sustentou no STJ que ele teria sido torturado para confessar. E a 6ª turma concedeu habeas corpus com extensão para a mulher, considerando duvidoso o vídeo feito pela polícia com a confissão do acusado em lugar escuro e sentado no chão com as mãos escondidas. Para o relator ministro Rogério Schietti Cruz, caberia ao Estado provar que a atuação dos agentes foi correta, o que poderia ser feito com a gravação integral desde a abordagem inicial. 7ª turma do TST decide que usina é responsável por empregado que se feriu ao combater incêndio sem equipamento de proteção individual. O processo deve retornar à 2ª instância para que sejam definidos os valores das indenizações. Larice de Paula. O empregado da usina sucroalcooleira Biosev atuava no combate a queimadas em plantações de cana-de-açúcar. No dia do acidente, após controlar um primeiro foco de incêndio com o uso dos equipamentos de proteção individual, ele e a equipe encontraram um novo foco no caminho de volta, mas os EPIs estavam em outro caminhão. Diante da urgência, o trabalhador tentou conter as chamas, sofrendo queimaduras graves. A 7ª turma do TST condenou a usina com base no entendimento do STF de que, em atividades de risco, o empregador responde independentemente de culpa. Após decisão da Justiça Federal no Distrito Federal, presidente do INSS é afastado do cargo. Investigação apontou fraude de mais de 6 bilhões de reais a aposentados e pensionistas. João Pedro Melo.
A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram nesta quarta-feira a Operação Sem Desconto, com o objetivo de combater um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, e outros 5 servidores públicos foram afastados dos cargos. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa e passiva, violação de sigilo funcional, falsificação de documento, além de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Pedro Pincer e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova regras para transporte de cães e gatos em aviões. Comissão garante prioridade na justiça para pessoas com deficiência. Davi Alcolumbre recebe o presidente do Chile, Gabriel Boric. Boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu o presidente chileno Gabriel Boric, que está em visita oficial ao Brasil. Mais detalhes com a repórter Samara Sadek. Ao receber o presidente do Chile, Gabriel Boric, nesta quarta-feira, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez questão de destacar que o Brasil já soma mais de 180 anos de relações diplomáticas com o Chile, com um fluxo de turistas de 1,5 milhão de pessoas e com 19 milhões de chilenos vivendo entre os brasileiros. Davi também ressaltou as características que tornam o Senado brasileiro um agente importante no equilíbrio das disputas por desenvolvimento e oportunidades, já que é composto por igual número de senadores em cada estado, permitindo que localidades com menos ou mais riquezas estejam em pé de igualdade. O Senado, como Casa da Federação, representa os estados subnacionais. Eu, por exemplo, sou de um pequeno estado do Brasil, o estado do Amapá, no extremo norte. E da mesma maneira, o estado de São Paulo ou a Brasília. Davi Alcolumbre também destacou a importância do projeto do corredor bioceânico entre o Atlântico e o Pacífico, que vai ligar por terra portos brasileiros a chilenos, encurtando o tempo de transporte de mercadorias no momento de incerteza no mercado mundial. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu o projeto de sua autoria que obriga a repartição dos recursos destinados à pesquisa no setor de petróleo e gás entre todas as regiões do Brasil. Para ele, a iniciativa possibilita uma distribuição mais justa. A proposta, que estava na pauta desta quarta-feira, mas teve a votação adiada, determina a aplicação igualitária dos recursos em cada região e de no mínimo 5% para pesquisas que envolvam bacias sedimentares terrestres durante 5 anos. Plínio Valério argumenta que a medida não fará o Sudeste e o Sul perderem verbas e reforça que para haver o desenvolvimento do país é preciso que todo o território brasileiro tenha tratamento igual. Mas eu não estou aqui só defendendo o Norte. Eu estou aqui também dizendo que o Nordeste, que o Centro-Oeste tem o mesmo direito que o Sul e o Sudeste. É isso que o nosso projeto coloca e pede. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que o ano de 2024 ficará marcado na história como o ano em que o Brasil registrou a maior redução da desigualdade social nos últimos tempos. Segundo ele, isso significa que houve melhoria na qualidade de vida da população. O estudo também mostrou, de acordo com Humberto Costa, que houve aumento da escolaridade entre os mais pobres. O senador pernambucano ressaltou ainda que os resultados obtidos em 2024 não são fruto do acaso, mas sim uma estratégia de governo. Este resultado não é mérito do acaso nem de decisões de mercado. É fruto de um governo que não tem medo de governar para os que mais precisam. Um governo que acredita na força do Estado como instrumento de construção de justiça social. Um governo que não terceiriza suas responsabilidades, mas age com coragem, com técnica, com empatia.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que garante prioridade na justiça para pessoas com deficiência. Repórter Paulo Barreira. A prioridade na tramitação de processos judiciais envolvendo pessoas com deficiência será aplicada a processos, atos ou até mesmo diligências em todas as etapas até a decisão final. A proposta busca combater a demora e facilitar o acesso à justiça para quem enfrenta barreiras no sistema judiciário. O texto foi ajustado pela relatora, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, que retirou a equiparação entre deficiência e doenças raras. A prioridade também valerá para pessoas com doenças raras, mas apenas quando houver impedimentos de longo prazo que dificultem a participação plena na sociedade. Ao ler o relatório, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o benefício que o projeto poderá trazer. A medida contribui para eliminar barreiras que esse grupo ainda enfrenta no acesso à justiça. Trata-se de uma medida que reforça a inclusão, a autonomia e promover a participação mais plena das pessoas com deficiência no âmbito jurisdicional. Agora a matéria segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Proprietários de Jeep poderão fazer algumas modificações nos veículos sem autorização prévia do Conselho Nacional de Trânsito. O projeto foi aprovado no Senado nesta quarta-feira. Repórter Alexandre Campos. Pelo texto aprovado em plenário, mudanças como aumento da altura da suspensão e do diâmetro de pneu e roda estarão isentos da anuência do CONTRAN. O órgão de trânsito precisa ser comunicado das alterações no prazo de 60 dias, para fins de atualização do Registro Nacional de Veículos Automotores e de emissão de novo certificado de registro do veículo. Se isso não acontecer, serão aplicadas infração gravíssima e multa ao proprietário. Relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, disse que buscou conciliar a simplificação de procedimentos com a segurança de usuários de jipes e do trânsito. O pleito do projeto de desburocratização de alterações realizadas em veículos automotores é justo. No entanto, é necessário ponderar que existem diversos tipos de grau de alteração, que vão desde a simples estética, mudança de cor do veículo, aos mais avançados projetos, o uso de hidrogênio como combustível. Eles não têm nem poderiam ter o mesmo tratamento. Como sofreu alterações no Senado, o projeto volta para análise da Câmara dos Deputados. Um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais quer reforçar ações de saúde focadas no envelhecimento da população. O texto pode seguir direto para a Câmara dos Deputados. Segundo o IBGE, até o ano de 2070, o Brasil terá mais idosos do que jovens. Repórter Marcela Diniz. Aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, o projeto pretende deixar claro na Lei Orgânica da Saúde que programas de incentivo ao envelhecimento saudável devem constar entre as ações do SUS para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. O foco recai sobre a prevenção à obesidade, ao sedentarismo, ao tabagismo e outros hábitos associados a doenças, como diabetes, hipertensão e cardiopatias. De autoria do senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, o projeto teve relatório de Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. A senadora detalhou os hábitos que devem ser impulsionados por campanhas e ações para promover o envelhecimento com saúde física e mental. Atividades físicas, dieta balanceada, consumo de alimentos in natura, hidratação adequada, boa duração e qualidade de sono, a abstenção do fumo e do consumo elevado de álcool, além de práticas que favoreçam o equilíbrio emocional e ações que protejam a saúde mental das pessoas. Se não houver recurso para a votação no plenário do Senado, o projeto poderá seguir direto para a análise dos deputados. O Senado aprovou o projeto que vai obrigar as empresas aéreas a transportarem cães e gatos em voos domésticos. A futura Lei Joca determina que a ANAC vai regulamentar as regras que incluem o tamanho dos animais e o rastreador quando levados no compartimento de cargas. Repórter Érica Christian. O projeto torna obrigatório o transporte de cães e gatos, os únicos considerados de assistência emocional, em voos nacionais. A futura Lei Joca, em homenagem ao cão que morreu por erro da Gol em abril do ano passado, diz que a empresa vai decidir se o pet será levado na cabine com total responsabilidade do tutor ou no compartimento de cargas com um rastreador e condições de acomodação do animal. A relatora, senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, alertou que os tutores
produtores deverão seguir as normas sanitárias. Tem que estar com todos os certificados de vacinação, atestado de saúde, todas aquelas regras que são exigidas para transporte de um animal, tem que ter. Após a sanção, Margarete Busetti explicou que a ANAC vai especificar as normas a serem seguidas pelas companhias aéreas. Esse é um animal de grande porte, é uma regulamentação da ANAC, quantos animais por voo, o voo pet friendly, então são várias regulamentações. Pelo projeto que volta à Câmara dos Deputados, a empresa vai responder pela morte ou lesão dos animais quando não forem consequência do estado de saúde dos pets e em viagem de longa duração ou com conexões em ambiente distinto do tutor, a companhia deverá oferecer acomodação, movimentação e monitoramento do bem-estar do animal. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara assegura recursos para financiar projetos de inovação tecnológica. Plenário cria cargos de assessores no STJ e de juízes em tribunais federais. Parlamentares comentam investigação sobre desvio de benefícios no INSS. Boa noite. Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, elogia as investigações da Polícia Federal sobre o desvio de recursos de aposentados e pensionistas no INSS. O deputado cita que 2 ex-presidentes do órgão já deixaram o cargo para permitir apuração aprofundada. Chico Alencar defende a devolução dos recursos desviados no esquema iniciado ainda em 2019. O deputado reforça a importância da transparência e afirma que a luta contra a corrupção deve ser permanente em todos os governos. Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, detalhou as denúncias contra Alessandro Stefanuto, afastado da presidência do INSS por suspeita de liderar suposto esquema de descontos irregulares em aposentadorias e pensões. O esquema pode ter subtraído perto de 6 bilhões de reais dos beneficiários da Previdência. Segundo Maurício Marcon, o desligamento do cargo apenas depois de determinado pela Justiça indica a conivência do governo com irregularidades. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, comenta o esquema de corrupção no INSS, que resultou na demissão do presidente do órgão, Alessandro Stefanuto. Ele aponta um possível desvio de mais de 6 bilhões de reais por meio de descontos indevidos feitos por sindicatos. Luiz Lima questiona a conduta do Executivo Federal diante do episódio, apontando omissão na responsabilização dos envolvidos. Ele alerta que o rombo atinge diretamente os recursos destinados aos aposentados, o que compromete o futuro da Previdência Social. Também Pedro Ayrara, do PRD de Minas Gerais, repercute a investigação da Polícia Federal que aponta desvio bilionário no INSS por fraudes em descontos irregulares nas aposentadorias e pensões de beneficiários. O deputado ressalta que 98% dos atingidos não autorizaram os débitos. Pedro Ayrara relata que apresentou o projeto que exige autorização expressa, consciente e individual para qualquer desconto em folha. Ele defende que o Congresso se posicione diante do que classifica como prática criminosa e reforça seu compromisso com a dignidade, justiça e transparência. Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, elogia o trabalho da Polícia Federal diante das recentes investigações sobre irregularidades no governo federal. Ele afirma que a atuação firme da corporação representa um serviço essencial à verdade e à justiça. Roberto Monteiro Pai menciona suspeitas de desvio bilionário de recursos do INSS. Ele lembra que esses dados já foram divulgados pela imprensa e reconhecidos por diferentes setores políticos, reforçando a ideia de que os fatos não podem ser ignorados. Segurança Pública. Na visão de delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, a PEC que reformula a segurança pública, elaborada pelo governo, não vai reduzir os crimes. O deputado questiona a utilidade da medida, que, segundo ele, não beneficia o cidadão comum. O delegado Paulo Bilinski critica a ideia de ampliar os poderes da Polícia Federal de incluir na Constituição a Guarda Civil Metropolitana como órgão de segurança pública. Para ele, a medida vai desproteger as áreas rurais e concentrar poder na União. Delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, apoia a PEC que cria o Sistema Único de Segurança Pública e formaliza a atuação integrada das forças policiais.
Para ela, a medida representa um avanço no enfrentamento ao crime organizado e às milícias. Delegada Adriana Corse também afirma que, ao contrário do que aponta a oposição, a PEC não retira competências de estados e municípios, mas viabiliza uma atuação conjunta. Ela destaca ainda a inclusão no texto das guardas municipais como forças de segurança. Coronel Ulisses, do União do Acre, afirma que a PEC da Segurança Pública não combate a criminalidade. Segundo ele, a proposta ignora o fortalecimento das polícias estaduais, não endurece penas, não combate facções e centraliza o controle na União. De acordo com o Coronel Ulisses, diversas entidades da segurança pública, como associações de delegados e conselhos de comandantes e secretários, também rejeitam a PEC. Como medidas eficazes, ele defende investimentos na ponta, valorização dos profissionais e leis mais rígidas. Sidney Leite, do PSD, lamenta que o Amazonas sofra com a expansão do crime organizado, facilitada, segundo ele, pela geografia da região e pela fragilidade das estruturas de segurança do Estado. Ele afirma que a população está refém da violência enquanto as facções se fortalecem. Sidney Leite critica a gestão estadual por não convocar os policiais aprovados em concurso e, segundo ele, desmobilizar o efetivo da Polícia Militar. O deputado reforça seu apelo por intervenção federal, alegando que a omissão do governo compromete a vida da população. Josivaldo JP, do PSD do Maranhão, lamenta a morte de 2 crianças em Imperatriz após ingerirem chocolate envenenado. Ele classifica o caso como um crime premeditado e cobra das autoridades uma punição exemplar. Josivaldo JP também presta solidariedade à mãe das vítimas, que sobreviveu após ser internada na UTI. Ele pede orações e apoio à família. Justiça. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, cobra que o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 seja pautado na Câmara, já que, segundo ele, há apoio da maioria dos parlamentares. O deputado também denuncia pressões externas para impedir o avanço da proposta. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, critica a ideia de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele argumenta que minimizar os crimes abre espaço para novas investidas autoritárias e reforça que todos devem responder na justiça com direito à ampla defesa, mas sem impunidade. Trabalho. A Câmara aprovou a alteração de estrutura e criação de cargos de juízes e de assessores no STJ e na Justiça Federal do Piauí e Santa Catarina. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes. A Câmara dos Deputados aprovou 3 projetos que alteram a estrutura ou remanejam cargos vagos para a criação de outros no Superior Tribunal de Justiça e na Justiça Federal do Piauí e de Santa Catarina. Os projetos foram aprovados por ampla maioria, mas criticados pela oposição, que contestou os gastos do Judiciário. Os 3 projetos foram apresentados ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Um deles transforma 104 cargos vagos de técnico judiciário de nível médio em 63 cargos de analista judiciário de nível superior. Na justificativa, o STJ argumentou que houve um aumento da necessidade de servidores com conhecimentos jurídicos especializados para atuar na assessoria dos ministros. Outro argumento do tribunal é que existe um concurso de analista judiciário válido até o final de 2026, o que permite o aproveitamento imediato dos concursados. Depois de acordo entre os líderes de diversos partidos, o relator deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, acrescentou ao texto o prazo até 31 de dezembro de 2026 para que o presidente do STJ transforme os cargos. A condição para isso é que não haja aumento de despesa, como destacou o Domingos Neto. Que esse projeto não trate de nenhum aumento de despesa e o que está acontecendo é que nas vagas que já estão ociosas, dentro do próprio orçamento, o STJ está usando o recurso que já existe para a sua maior demanda, que são os analistas, aqueles que ajudam nas votações a fazer o voto dos relatores, que vem aumentando o estoque de processo ao longo dos anos. Deputados do Novo e do PL criticaram o projeto. Para o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, os cargos vagos de técnico judiciário poderiam representar uma economia para os cofres públicos. Como é que não vai aumentar a despesa? Porque os cargos são vagos. Porque vai transformar. Vai aumentar sim, senhores, porque esse dinheiro poderia ser gasto com outra demanda do povo brasileiro. Outro projeto aprovado cria 8 varas federais em Santa Catarina. Ao mesmo tempo, cria novos cargos de juiz federal a partir do remanejamento de cargos vagos de juiz substituto já existentes. A justificativa é que Santa Catarina possui menos varas federais que os demais estados da região sul, apesar de ter um número de processos maior. O terceiro projeto, também do STJ, cria 3 cargos de juiz federal a partir do remanejamento de 4 cargos vagos de juiz federal substituto na Justiça Federal do Piauí. Além disso, cria uma segunda turma recursal dos juizados especiais federais no estado.
Assim como o projeto anterior, a justificativa para a reestruturação é o elevado número de processos, principalmente de natureza previdenciária, no Piauí. Os 3 projetos que alteram a estrutura ou remanejam cargos vagos para a criação de outros no Superior Tribunal de Justiça e na Justiça Federal do Piauí e de Santa Catarina seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Comissões. Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica o processo de cassação do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e afirma que o caso revela perseguição política, já que episódios anteriores, até mais graves, não resultaram em punição. Na visão de Helder Salomão, a pena imposta é desproporcional à reação que Glauber Braga teve ao ouvir ofensas endereçadas à própria mãe. O legislador espera que a Comissão de Constituição e Justiça revise o processo e reverta a decisão de cassação do mandato de Braga. Relações Exteriores. Dr. Francisco, do PT do Piauí, fez parte da delegação brasileira que foi a São Tomé e Príncipe, na África, participar da 7ª reunião de ministros da saúde da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Entre os destaques do encontro, ele cita o debate sobre o fortalecimento dos sistemas de saúde com foco em inovação e tecnologia. Dr. Francisco destaca a cooperação brasileira com o país africano por meio da instalação de um laboratório para diagnóstico de tuberculose e de ações voltadas ao combate ao HIV e às hepatites virais. Saúde. Avança na Câmara a proposta que acrescenta a vacina contra a herpes zoster no Sistema Único de Saúde. Saiba mais com a repórter Silvia Munhato. A Comissão de Saúde da Câmara aprovou o projeto que inclui no calendário nacional de imunização a vacinação gratuita contra herpes zoster, doença conhecida como cobreiro. O público-alvo será formado por pessoas com mais de 50 anos. A doença causada pelo vírus da catapora ou varicela surge na idade adulta e é caracterizada por dores e bolhas na pele. A vacina tem um custo atual de mais de R$ 1.700 para 2 doses. O relator, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, defendeu a proposta. No caso da vacinação contra a herpes zoster, espera-se uma diminuição da ocorrência da enfermidade e de suas consequências, notadamente a neuralgia pós-herpética, que resulta em dor crônica contínua após a erupção da pele. Também é prevista a melhora na saúde da população idosa e de pessoas com sistema imunológico debilitados. Redução dos encargos públicos relacionados ao tratamento e reabilitação de pacientes afetados pela doença. O projeto que prevê a vacinação gratuita contra a herpes zoster será analisado agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Transportes. O delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, apresentou projeto para proibir a apreensão de veículos por falta de pagamento do IPVA, desde que não ofereçam riscos à segurança do trânsito. Ele afirma que a medida protege trabalhadores que dependem do carro para exercer suas atividades. Delegado Palumbo também pede ao governo de São Paulo mudanças na gestão dos pátios credenciados do Detran e do DR. Ele critica o tratamento dado aos cidadãos, a demora na liberação dos veículos e a cobrança de taxas consideradas abusivas. Habitação. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, cobra do governo federal mais agilidade na execução das obras do programa Minha Casa, Minha Vida e de outras iniciativas do PAC. Ele ressalta a importância dos investimentos, especialmente em cidades do interior de seu estado. O parlamentar ressalta que prefeitos de todo o país têm recorrido ao Congresso na busca de apoio, já que os recursos do Fundo de Participação dos Municípios só cobrem despesas básicas. Charles Fernandes ressalta que os programas federais garantem dignidade e emprego em pequenas cidades. Desenvolvimento regional. Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, celebra a destinação de 18 milhões de reais em emendas para a construção da Casa da Mulher Brasileira de Dourados. O espaço vai reunir serviços psicológicos, jurídicos e assistenciais para mulheres vítimas de violência. Geraldo Rezende informa também a conquista de 10 milhões e meio de reais para a aquisição de um acelerador linear no Hospital do Câncer em Campo Grande, ampliando o tratamento oncológico no estado. O parlamentar ainda aponta a relevância do envio de recursos para a população indígena. Também destinamos recursos para a construção de 2 unidades básicas de saúde na reserva indígena de Dourados, onde o acesso à saúde ainda é um desafio diário
para milhares de indígenas, cerca de quase 20 mil indígenas que vivem na aldeia Jaguapiru e Bororó, na reserva indígena da minha cidade. Emidinho Madeira, do PL de Minas Gerais, resume as ações de seu mandato nas áreas da saúde, agricultura e desenvolvimento regional. Ele ressalta a realização de milhares de cirurgias eletivas e obras voltadas à segurança rural. Emidinho Madeira destaca programas que tornam a tecnologia e o melhoramento genético acessíveis aos produtores. Ele menciona ainda o circuito de rodeio sul-mineiro a ser realizado em 15 cidades com a disponibilidade de ingressos sociais. Sei das dificuldades, sei da importância de quem gosta, o tanto que gera emprego direto e indireto. Vamos fazer um espetáculo para agradar a arquibancada, a pista, o camarote, os empresários e todos da nossa região. Começamos agora em 2025 com esse circuito sul-mineiro de rodeio. Dentro de 3 anos, 4 anos, vai ser o principal circuito de rodeio do país. Agricultura. Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, defende o projeto que propõe o ressarcimento a produtores rurais por perdas de produtos perecíveis causadas por falhas no fornecimento de energia elétrica. O deputado é relator da matéria na Comissão de Minas e Energia. O texto de Coronel Crisóstomo garante que pequenos e médios produtores recebam o pagamento pelas perdas em até 30 dias. Na visão do parlamentar, a medida é um avanço importante para a proteção da produção agrícola. Ciência e tecnologia. O plenário da Câmara aprovou proposta que garante a continuidade de financiamentos de projetos de ciência e tecnologia, mesmo no caso de falência do banco. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante financiamentos para projetos de inovação tecnológica com recursos do BNDES, no caso do agente financeiro, ou seja, o banco que intermediou o empréstimo, por algum motivo deixar de operar. Isso acontece, por exemplo, em caso de falência ou intervenção do Banco Central. O projeto permite que a FINEP, a financiadora de estudos e projetos, assuma automaticamente os contratos do agente financeiro que sofrer falência, liquidação extrajudicial ou intervenção. Com a medida, a FINEP passa a ser a nova credora desses contratos. Hoje, só a Agência Especial de Financiamento Industrial, a FINAME, um braço do BNDES, pode fazer isso. O projeto, apresentado pela deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, tem como objetivo dar segurança jurídica às operações e garantir a continuidade dos projetos financiados, o que tem impacto na área de inovação e tecnologia. A FINEP financia instituições de pesquisa e empresas brasileiras em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento científico e tecnológico, da pesquisa básica até o desenvolvimento de produtos. Foi o que destacou o relator, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, ao dar parecer favorável à proposta. O FINEP é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil por meio do fornecimento público à ciência, à tecnologia, à inovação, às empresas, às universidades, aos institutos tecnológicos e a outras instituições públicas e privadas do Brasil. Portanto, o FINEP é o grande promotor hoje da ciência e do desenvolvimento brasileiro. Além de financiar projetos, a FINEP atua na implantação de empresas do setor de tecnologia, de parques tecnológicos e apoia o desenvolvimento e a inovação em empresas já estabelecidas. De acordo com a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, a aprovação do projeto vai ampliar em até 12 bilhões de reais os recursos disponíveis para financiamentos de projetos de inovação. O projeto que permite à FINEP, a financiadora de estudos e projetos, assumir automaticamente os contratos do agente financeiro que sofrer falência, liquidação extrajudicial ou intervenção, seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Homenagem. Ao homenagear o Papa Francisco, Luiz Couto, do PT da Paraíba, exalta seu legado de inclusão, diálogo ecumênico e defesa dos pobres e do meio ambiente. Segundo o deputado, o pontífice foi um líder espiritual universal, cuja mensagem ultrapassou fronteiras religiosas e culturais. Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, reforça a importância histórica do Papa Francisco e sua luta por justiça social em prol dos mais pobres e vulneráveis. O congressista afirma que seu legado em defesa do meio ambiente, do diálogo e da paz entre os homens vai continuar. Ronaldo Nogueira, do Republicanos do Rio Grande do Sul, registra a edição 47 da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, em São Paulo. Ao parabenizar a nova gestão, o deputado informa que a igreja conta com mais de 50 mil pastores e representa cerca de 22 milhões de fiéis. Votação. Os
Os deputados iniciaram as discussões e votações em plenário com o projeto que consolida normas para o combate a incêndios florestais e queimadas e para a reconstrução de infraestrutura destruída por eventos climáticos. Também está na pauta a proposta que cria a Lei do Mar com a instituição da Política Nacional para a Gestão Integrada, a conservação e o uso sustentável do sistema costeiro marinho. Ainda na área ambiental, pode ser analisado o projeto que criminaliza a comercialização de ovos ou larvas de animais silvestres em grande escala. Outra proposta permite o uso do valor arrecadado com multas de trânsito para custear a carteira de habilitação de pessoas de baixa renda. Ainda estão previstos para votação, entre outros, projetos que alteram a consolidação das leis do trabalho, direitos de sucessão em propriedades rurais e também ações de promoção da saúde mental de profissionais de saúde. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Adilson Mastelari e Márcio Aquilissardi. Boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.